Glória a Deus. Deus do mundo, tem amor que jamais alcançará. Sem saudar em conforto profundo, ó que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, quem gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, lá na margem do rio da vida, onde a paz e a justiça haverá, nós veremos a terra prometida, ó que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, quem gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Amém, amados irmãos, graças a Deus, pela vitória, Cristo Jesus. Eu creio que a própria história da igreja, o próprio Espírito Santo de Deus nos transporta para aquele momento em que Jesus estava ali no Rio Jordão, onde havia abundância de águas, como há aqui nessa represa, que há muito, louvado seja o nome do Senhor, servos de Deus já passaram por estas águas. E a Bíblia diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Agora imagina, nós estamos em 5, né, aqui, irmãos que estão deste ato, né, arrependidos dos seus pecados, louvado seja o nome do Senhor, e confirmando a sua fé na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Imagina os céus como estão, os anjos, né, os querubins, os serafins, louvado seja o nome do Senhor, os arcanjos, os céus estão de pé, diga amém, aleluia, né? Todos louvando a Deus. E a igreja do Senhor não pode ser indiferente a este momento tão especial, porque é um momento festivo, é um momento onde a presença de Deus é real aqui. Louvado seja o nome do Senhor em nosso meio. Amados irmãos, a igreja do Senhor, ela deve com fervor, com alegria no coração, adorar a Deus. Eu mesmo já vi, em muitas ocasiões, irmãos que desceram as águas, serem batizados nas águas, e logo quando ressurgem, Jesus batizar com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja toda revestida, alegre, glorificando o nome do Senhor. Não como meros espectadores, mas como alguém que está feliz e alegre por ver vidas. Louvado seja o nome do Senhor, confirmando a sua fé naquele que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Glória a Deus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. É melhor começar daí. Pode começar, pode começar daqui. Pode começar. Nós temos encontros com Deus, com Jesus, com o seu Salvador, e nesse momento, diante de Deus, diante das autoridades da igreja, diante da igreja, para sempre dever professar que você professou nesta manhã, a igreja testemunha, que você também testemunha. E nesse momento, nós, como ministros do Evangelho, você vai ter o seu Pai, e eu quero que você coloque aqui de novo. Oh, glória! Amém. No céu veremos lá, como a areia da praia, os remidos, ó que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia.
Amados irmãos, está diante de vós a irmã Marina, esta adolescente, louvado seja Deus, que tem procurado familiar na fé, na confiança, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Marina, visto que tens aceitado a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da tua vida, e tens declarado diante de Deus e diante da igreja que ora representada, a tua obediência, a tua submissão a Deus, conforme a tua profissão de fé pública, e tem declarado aqui diante da igreja do Senhor e também diante do reino espiritual, que a partir de hoje você é de fato uma serva de Deus, e você é propriedade exclusivamente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e tem declarado a tua obediência a Deus, às autoridades da igreja, a tua submissão e obediência ao manual da igreja, né? Louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática, né? Diante do que você tem dito e tem declarado diante do Senhor, nós, como ministros do Evangelho, que batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Glória a Deus, aleluia. Nós aqui diante da igreja do Senhor, né, visto que você tem aceitado ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, né, que tem participado da classe Nova Vida, aprendido do Senhor, os princípios de Deus, né, os princípios da palavra do Senhor, aprendido que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, né, que Jesus veio em carne e que morreu e foi crucificado e foi ressuscitado por nossos pecados, né? E visto que você tem aceitado o Senhor como único Salvador da sua vida, único e suficiente Salvador da sua vida, né? Prometendo respeitar tudo aquilo que foi professado nesta manhã, respeitar o manual da igreja, respeitar a Bíblia, né? Como o seu manual de fé e prática. Então nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Fernanda, visto que você também tem aceitado o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida e tem caminhado conosco nessa fé, declarando ser a palavra de Deus no seu manual de fé e prática e declarando também nesta manhã conhecer e respeitar o manual da Igreja Metodista Lasanhana em tudo aquilo que foi professado por você nesta manhã. Então nós também te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Quando vimos o salmo, jamais alcançará. Exaltamos com gozo profundo, porque gloriosa vista será. Vitor Kunz, assim como você tem aprendido e obedecido à palavra do Senhor, e tem professado a sua fé diante de homens e anjos, através do ensinamento, através do que Deus tem colocado no seu coração. Nós, como ministros do Evangelho, te batizamos hoje, em nome do Pai, do Filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá na margem do rio da vida, onde a paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Ó que gloriosa
Senhor.